Bom dia a todas as pessoas que estão aqui hoje. A gente vai seguir com a segundo encontro da nossa proposta, né, desse mini curso, tentando abarcar uma outra faceta desse conjunto teórico e metodológico que compõe a Soma. Na verdade, a gente está separando em quatro encontros temáticos, né, da obra do Reich, hoje da Gestalt, semana que vem da antipsiquiatria e, por fim, do pensamento libertário. Mas essa divisão ela não é, ao longo do processo, tão fragmentada assim. Essas linhas, essas correntes de pensamento, elas se implicam e não tem um momento propriamente ali no decorrer do processo onde uma dessas correntes substitui a outra. Então, nesse sentido, eu até digo assim, a Soma tem uma forte base no pensamento reichiano, mas não é uma terapia reichiana em si, apenas, né? Também tem alguma base no pensamento gestáltico, na prática da gestalt terapia, mas não é uma terapia gestáltica. É isso, né? Que eu comentei na semana passada. A terapia da Soma é essa concha de retalhos, essa bricolagem. Então, eu estou só dividindo nesse curso esses campos teóricos a nível didático, mas existem fragmentos que eles se implicam ali entre si e, na verdade, buscando formar um conjunto teórico coerente entre si, né? São correntes que têm comunicação entre elas, historicamente, e, sobretudo, há um fio condutor que vai meio que amarrando tudo isso, como que costurando tudo isso, que eu diria mesmo que é essa ligação com o pensamento libertário, né? Essa visão crítica da subjetividade, das intersubjetividades a partir dessa analítica do poder, né? É o que não só, como eu comentei, diferencia a Soma de outras práticas, como propriamente traz a ligação entre elas. Eu vou falar um pouco também hoje da presença da capoeira Angola, né? Que ela poderia também até ter entrado no módulo anterior, talvez tenha até mais relação direta aí com esse campo da corporeidade, a partir dessas análises que a gente comentou da obra do Reich, né, no sentido de uma mobilização bioenergética a partir dos movimentos. Poderia também trazer no último módulo, na relação com o pensamento libertário, por acreditarmos que a capoeira também traz um movimento de insurgência, não só na sua história como no seu presente, mas por uma questão aí de time mesmo, ela entrou nesse módulo que também tem relação. Eu queria aproveitar, antes de entrar propriamente no tema de hoje, que é a Gestalt e a capoeira, né, falar de fazer alguns preâmbulos que dizem respeito a alguns conceitos que fazem parte também da Soma. Eu comentei no encontro passado que, normalmente, ou mais frequentemente, uma sessão de Soma se divide em 3 etapas, né? Uma etapa mais inicial, onde é proposta uma atividade dinâmica, quase sempre corporal, quase sempre realizada em grupo, quase sempre também com essa perspectiva de mobilização, né, das couraças neuromusculares, mas que emergem delas alguns temas que vão trabalhar, né, diferentes áreas da vida. Ao final dessa dinâmica, que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, a gente entra numa outra fase da sessão dedicada a um estudo mais a partir da palavra, né, numa tentativa de decodificar esses elementos que emergem da corporeidade, criando entendimentos, conexões com a vida, e, ao final, a gente faz uma espécie de conclusão, de fechamento daquela sessão, se esgota ali. São sempre 3 por mês. Ao terceiro mês, desculpa, são sempre 4 por mês, 4 sessões por mês. Ao final do terceiro mês, normalmente esse grupo fecha e a gente segue um processo. Mais ou menos entre o sexto e o sétimo mês, a gente realiza a primeira maratona de campo, que são aqueles trabalhos realizados junto à natureza. Aqui na região entre Rio e São Paulo, normalmente realizamos isso em Visconde de Mauá, uma região de montanhas, né, rios, e há um trabalho muito antigo da Soma, desde a década de 70, nessa região, então a gente conhece bem, tem muitas opções, mas em outras regiões do país também a gente vai buscando áreas que tenham também características semelhantes. Seguimos a bateria de exercícios, realizamos outra maratona de campo ali no final dessa bateria, e ao final
entra na fase conclusiva do processo. Eu acredito que eu tinha comentado com vocês no debate do encontro passado, que é a chamada cadeira quente, né? Que é aquela fase, aquele momento onde a gente organiza o material terapêutico de cada pessoa, inclusive a figura que conduziu esse processo, a terapeuta ou terapeuta, e a gente encerra ali. Existe nesse período inicial do grupo, nos 3 primeiros meses, a introdução de alguns conceitos que vão nos auxiliando aí problematizando e desenvolvendo o percurso. Eu destaquei 3 desses conceitos que têm a ver com a Gestalt também, um pouco obra do Reich também. É que vai dizendo justamente, vai tendo justamente relação com alguns princípios funcionais de como a gente vai, ou por onde a gente vai percorrer essa trajetória aí de 1 ano e pouco. Um desses conceitos iniciais que eu procuro trazer desde o início é uma relação entre ao que a gente chama de a possibilidade de uma autorregulação. Na Gestalt, eles vão chamar de uma autorregulação organísmica. Esse termo autorregulação surge na obra do Reich, surge na gestalterapia. Na Gestalt surge com essa conjugação de palavras, né? Autorregulação organísmica. Esse organísmico aí é um termo que uma figura fundamental que vamos conversar hoje, chamado Frederick Piels, vai forjar, né? Uma autorregulação que emerge do organismo, não o que há apenas abaixo da nossa pele, mas pensar o organismo como nossa história de vida, né? Nossos projetos, nossas extensões corporais. Mas, enfim, essa noção de autorregulação diz respeito propriamente ao que nos interessa fomentar nesse percurso terapêutico, enquanto a capacidade de cada um tocar a sua vida a partir de referenciais mais próprios, né? Autorregular sua vida seria imprimir um certo trajeto mais autoral. Eu acho que tem uma ligação aí política, pensando a partir do viés libertário, com o autogoverno de si, né? Que é uma questão que muitos anarquismos trazem, né? Governar sua própria existência e não se deixar governar e não atuar sobre o governo das condutas de outros. Mas, do ponto de vista psicológico, a ideia da autorregulação diz respeito a como lidar com demandas, necessidades, vontades, questões de vida, de forma a buscar um equilíbrio interno, né? A buscar também encaminhar certas demandas, certas questões a partir de perspectivas mais singulares. E é um conceito que sempre está em contraponto a um outro, também muito presente, que é a noção de uma heterorregulação, né? Que é esse prefixo hétero diz respeito ao fora, o diferente, né? Regular-se a partir do que vem de fora, né? Ou seja, o que nós normalmente atribuímos importância a esse olhar externo, ao que normalmente seria mais ou menos aceito a partir de um conjunto normativo que muitas vezes está pontuado objetivamente a partir de figuras. Esses conceitos normativos eles se materializam, às vezes em pai, mãe, irmão, namorado, instituições, ou mesmo a noção de bem, de mal, como valor moral que nos atravessa. Então, como isso vem a pautar a minha existência, de alguma forma, diminuindo ou limitando essa capacidade de sustentar uma postura mais singular. Claro que a gente vive a partir de um conjunto de atravessamentos que compõem nossas sociabilidades. Autorregular não significa infringir, né? Ou impor, melhor dizendo, um olhar absolutamente individualizante e dane-se o mundo, não é isso? Mas eu costumo sempre pensar assim, para que lado pesa essa gangorra? O quanto esse externo, esse olhar de fora, esse suposto olhar do outro, que muitas vezes é uma delegação de poder a esse olhar do outro, me atinge ao ponto de me modular, ou até que ponto eu consigo também afirmar uma perspectiva também mais própria, mais singular, né? Sem necessariamente me descartar desse social. Mas para nós isso é uma questão aí inicial posta e é um investimento mesmo que vai se colocando ali ao longo do processo, né? Essa escuta de si e essa capacidade de também
né? Não só escutar, mas também botar no jogo isso. Um outro conceito que está ali no início e que vai percorrer todo o processo diz respeito à própria noção que emerge da palavra soma, né? Como eu comentei com vocês no encontro passado, essa palavra surge mais ou menos em 76 e vem a substituir uma série de designações que o Roberto vai adotando ali no início. E essa palavra soma ela vem no sentido de até dar conta de uma proposta terapêutica que diz respeito a essa noção de corporeidade a partir de uma unidade, né? E rompendo com isso aquela tradição que eu comentei, socrático-platônica, dualista e hierarquizante. Porque nesse pensamento ele não só separa mente e corpo, ou mundo inteligível e mundo sensível, como também tem uma segunda questão, que é produzir uma relação hierárquica desse mundo inteligível sobre o mundo sensível. Ou seja, tudo que vem do pensamento tem um valor maior. Tudo que vem do corpo, das sensações, deve ser abandonado porque produz informações errôneas sobre a vida. Que a emergência da palavra soma diz respeito à tentativa de dar conta dessa noção de corporeidade que tenta romper essa noção dualista. Isso está muito ligado também, né, a uma certa crítica à hegemonia da racionalidade, que não significa uma ruptura com ela, mas a sua hegemonia, a sua preponderância na forma como normalmente a gente busca compreender a existência e, ao mesmo tempo, valorizar com isso, fazer emergir com isso todo esse campo sensível. Então, essas dinâmicas que eu havia comentado, dos exercícios, né, das vivências corporais, não é uma substituição da busca de compreensão de si, da relação com o outro, a partir, né, do campo sensível em detrimento da racionalidade, mas é também valorizar isso. E, como eu disse, com isso, de alguma forma, questionar essa preponderância do pensamento. Muitas vezes a gente brinca, né, com o aforisma lá do Descartes, um racionalista, né, ali no período do iluminismo, né, no início do iluminismo, que ele dizia, né, penso, logo existo, né, associando ao pensamento a existência ao pensamento. Às vezes nós brincamos, dizemos penso, logo existo, né, porque em determinado momento o excesso de pensamento atrapalha, né, cria essa hesitação. Então, de novo, não é questionando a importância do pensamento da racionalidade, mas questionando esse lugar. E isso diz respeito a esse princípio, portanto, unicista, que é onde eu queria chegar, que é buscar entender esse funcionamento da vida a partir de um todo integrado e não partido fragmentado. O terceiro ponto, só para concluir esse preâmbulo inicial, diz respeito a um conceito que o Roberto usava muito, chamado de originalidade única. Eu nem tenho usado tanto esse termo, eu tenho usado mais o termo singularidade, que é uma forma de entender também a experiência singular de cada um a partir de uma experiência absolutamente única, né? Pode ser algo relativamente até simples de pensar isso, mas é, ao fim e ao cabo, a defesa intransigente da diferença que nos compõe. Cada um de nós é uma experiência absolutamente única, singular, né, que não houve, não há e nem vai haver. E pensar esse espaço coletivo como espaço de coexistência dessas diferenças é algo que também diz respeito muito às buscas que a gente vai realizar ali. Em certa medida, tanto a ideia da singularidade, da originalidade única, elas servem também como também um contraponto à noção de essência, né? Muitas pessoas se referem não à minha essência como algo muito próprio delas, mas normalmente a palavra essência aí está atrelada a uma noção, né, de algo imutável. Então, se eu tenho uma essência, essa essência não muda. Ela vai me acompanhar a vida toda. E a gente não trabalha necessariamente nessa chave de algo imutável, porque, inclusive, não teria nem sentido fazer uma terapia no sentido de deslocamentos, né? Então, por mais que eu até entenda que algumas pessoas se referem ao termo essência como quem diz respeito a algo muito seu, muito singular seu, normalmente a gente usa esse termo singularidade
ou originalidade única, que é algo que, inclusive, vai se modificando ao longo da vida. O que é singular em determinado momento da minha vida não necessariamente vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 meses, né? São processos também de mutação. Que, fazendo uma relação aí só, um parêntese, né, com a própria noção de caráter do Reich, seria exatamente isso, não se cristalizar num caráter, numa característica única, né? Eu sempre cito também o próprio Raul Seixas, né, o Raulzito, quando diz: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Isso é muito reichiano, né? Ser essa metamorfose ambulante, poder jogar partes de nós fora, quando já não faz mais sentido, mudar, né? Transformar certos aspectos do nosso comportamento, não deixaria de ser a ideia de não se cristalizar numa formatação única. Bom, parte do que eu estou dizendo aqui, então, faz relação com a obra do Reich e entra também na Gestalt. A Gestalt, então, ela é esse segundo campo teórico, compõe a soma, ela faz parte também de uma tradição relativamente recente no campo das psicologias, recente, eu digo, da década de 50, 60 para cá. Ela surge muito a partir das pesquisas de um casal chamado Friedrich Piels e Laura Piels, ou apenas Fritz Piels, mas com algumas outras pessoas que também colaboraram. Há uma figura também pouco conhecida no campo da Gestalt, mas importantíssima, chamado Paul Goodman, que era um anarquista, um poeta ali estadunidense. Bom, resumidamente, uma breve história, né, desse casal. Piels, o Fritz Piels e a Laura Piels, eram de origem também judaica, também porque o Reich também era judeu, né? Então, com a emergência do nazismo, eles também precisam fugir da Alemanha. Eles vão, durante alguns anos, morar na África do Sul, implantam lá a sociedade psicanalítica. É curioso essa fase deles, que o Piels, uma hora, ele comenta numa autobiografia, né, de como a vida estava tudo bem, estava ganhando grana, estava tendo uma vida, né, com a boa casa, uma vida burguesa ali, né, com todas as benesses, e chega uma hora que aquilo vai lhe dando uma grande frustração. Lembra também um pouco o Ouro de Tolo, também, do Raul Seixas, né? E é um pouco dessa frustração também que faz com que eles saiam da África do Sul e vão para os Estados Unidos. Eles chegam nos Estados Unidos um pouco depois de Reich. Antes disso, ele já era. O Reich já tinha sido terapeuta do Piels e tornaram-se grandes amigos, o que passa a influenciar muito a obra deles, né, dos dois. A Laura vem também de uma formação em dança. E eu estou falando isso porque tanto essa formação em dança da Laura como a ligação com o Reich vão influenciar a clínica gestáltica, no sentido de também já trazer esse olhar sobre o corpo, já trazer esse olhar sobre como a pessoa diz, não só o conteúdo verbal, mas o gesto, né? A postura na cadeira, o tom de voz, tudo isso passa a ser observado, esse aspecto somático. O fato é que os Piels chegam lá dos Estados Unidos, vão para Nova York e começam a fazer progressivamente um deslocamento da psicanálise em direção ao que eles vão nomear mais à frente de Gestalt. Tem uma influência grande da psicologia da Gestalt, que é uma outra coisa que não tem relação nenhuma com a Gestalt. Existe alguma relação, mas não é a mesma coisa que a Gestalt-terapia. Então, se alguém for pesquisar depois Gestalt, vai cair tanto na Gestalt ligada a design, artes plásticas, vai cair a psicologia da Gestalt e a Gestalt-terapia. A psicologia da Gestalt é um campo de estudo ligado, sobretudo, à aprendizagem, ao estudo da percepção, ali no final do século XIX para o século XX, e eles pegaram alguns conceitos ali da psicologia da Gestalt e com influência de filosofias pós-guerra, né, de algumas das filosofias existencialistas e fenomenológicas, eles vão desenvolvendo esse processo terapêutico, chamado de Gestalt-terapia. Para entender do ponto de vista bem prático o que seria uma Gestalt, até para chegar no que diz respeito à Gestalt-terapia, eu sempre procuro dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum ter ali na praia, tá, em Copacabana, Ipanema,
às vezes passa um aviãozinho com uma bandeira comprida no fundo, anunciando um show, fazendo alguma publicidade. No momento em que a gente concentra a atenção nessa informação, né? Show do Chico Buarque no Vivo Rio, né? Fazendo publicidade aí para o Vivo Rio. Mas, enfim, show do Chico Buarque em algum lugar. No momento em que eu concentro a atenção nessa informação, do ponto de vista perceptivo e existencial, formou-se uma gestalt, ou seja, algo que tem em primeiro plano, que é aquela informação, né, chamada figura da gestalt, e todo um conjunto de percepções que estão no meu campo perceptível, como o mar, o próprio barulho do avião, a pessoa vendendo biscoito Globo, o meu contato com a terra, com a canga ou com a cadeira, se eu estiver sentado, se eu estiver lendo um livro, por exemplo, tudo isso eu estou percebendo, mas naquele instante, a informação que aquele avião passa, né, e aquela bandeirola está inscrita ali, é uma gestalt. Aquele aviãozinho passa, aquela informação desaparece, aquela gestalt desaparece e vai imediatamente emergir uma outra, que vai ser alguém que passa e me chama a atenção, ou a contemplação mesmo estética do céu e do mar, ou o livro que eu procurei, que eu estou lendo, eu voltei a ler, e por aí vai. O que eles observaram é que todo ato de viver surge em situações mais ou menos prioritárias, que vão sempre apresentar uma figura e um fundo. E, de alguma forma, todas essas situações elas vão necessitar de uma resposta para ser dada, algum encaminhamento para ser dado. No caso ali da observação, ou eu olhar, ou eu desprezar, ou se a gestalt daquele meu momento é a leitura do livro, manter-se ali, a despeito dos barulhos que passam, das pessoas que eventualmente chamam meu nome, está conversando, sei lá, num grupinho, mas se a minha gestalt do momento for a leitura do livro, é a atenção que eu estou ali. Mas se, por exemplo, se eu estiver lendo esse livro e eu tiver com uma questão aí ligada ao namoro, ao trabalho, a uma questão de saúde que eu descobri poucos dias antes atrás, é possível que aquela outra situação comece a emergir no livro. E eu comece a ler o livro, chega no final da página, eu tenho que voltar porque eu não lembro o que está ali. Isso é muito comum, né? Quando você está lendo um livro e tem uma outra gestalt que te invade o momento presente, é como se você estivesse lendo e não estivesse conseguindo absorver aquele conhecimento, porque aquela outra situação te rouba do momento presente. Então, uma das primeiras características que a Gestalt terapia vai trabalhar é justamente isso. A importância do aqui e agora. Como manter-se no presente. Esse estado de presentificação. Parece algo tão simples, mas algo tão difícil no nosso tempo presente, porque a gente é atravessado por uma série de situações, demandas, algumas corriqueiras, como essa que eu estava falando aqui para vocês. Essa aula é a figura da minha Gestalt. O que eu fiz há pouco, o que eu vou fazer daqui a pouco, eu lembrei, estava atendendo agora há pouco, daqui a pouco eu vou sair, né? Quando terminar aqui, vou comer alguma coisa, tem outras coisas para resolver. Mas quando esse telefone tocou aí 2 vezes, emergiu uma Gestalt. Muito simples, fui lá, tentei resolver. O cara queria que eu descesse para resolver alguma coisa lá embaixo, falei, não, não vai dar. Encaminhei a Gestalt de outro jeito. Mas se o telefone fica insistentemente ligando, ó, você vai ter que descer agora, ou eu vou ter que parar a aula e ir lá resolver, ou eu vou ficar confuso, vou ficar atrapalhado, vou ficar tentando me concentrar nessa aula com essa outra situação me atravessando. Eu estou falando de situações bem elementares do dia a dia. Uma aula e uma demanda relacionada, sei lá, problemas do prédio onde eu moro. Até aí, né, são questões muitas vezes resolvíveis ou facilmente encaminhadas. A questão é que, nesse entendimento dessas situações, nem sempre a gente consegue localizar qual a figura da Gestalt, o conjunto dessas figuras e a energia, disponibilidade e sensação de capacidade ou incapacidade de dar conta disso tudo. E aí eu estou falando de Gestalts muito mais ampla no sentido da existência. A própria morte de uma pessoa próxima, que às vezes esse luto é difícil de ser resolvido, uma crise no relacionamento amoroso, né? Uma pessoa que está casada
né, às vezes com ou sem filhos, e que está durante algum tempo vivendo aquela situação e não sabe o que fazer, porque parece que a separação não é simplesmente algo tão simples ou que vai necessariamente encaminhar. Às vezes, o casal se gosta, mas vive situações de conflito permanentemente. Uma situação ligada à sua própria relação corporal, uma gestalt ligada a questões profissionais muito comuns, né? Seja de uma insatisfação profissional ou de uma baixa remuneração, que termina desencadeando outras gestaltes, que vai respingar na moradia, vai respingar na educação de filhos, quando se tem, e por aí vai. A inter-relação entre as várias gestaltes. Então, o que, nesse entendimento, essas várias situações, né, os PIOs vão entender, é que todas as situações tendem a nos roubar o momento presente, nos levando para situações do passado que eu precisaria ter resolvido ou fazendo programação sobre o futuro. O que é que eu vou encontrar aquela pessoa, como é que eu vou resolver? Eu vou trabalhar, por exemplo, fico pensando ou recordando das questões relacionadas, por exemplo, a esse casamento em crise, o que vai ser quando eu encontrar essa pessoa, como é que a gente vai, né? Como foi de manhã que a gente saiu brigados, teve uma treta, como é que vai ser esse reencontro? E esse conjunto de atravessamentos funciona como uma espécie de bueiro de energia jogada fora. É muito desgastante, né? O que muitas vezes também vai desencadeando algo que é quase um mecanismo de defesa, como uma perda de contato sobre si mesmo. Às vezes a vida está tão confusa, com tantas questões tão imbricadas, que a gente vai meio que coexistindo com tudo isso, só que gastando energia vital terrível também para ver tudo isso, né? Mas é como se a gente fosse botando o lixo embaixo dos tapetes ou as questões em gavetinhas, chegou a hora onde não tem mais o que botar. Há um termo que a Gestalt se utiliza, chamado de dessensibilização, que seria mais ou menos isso, né? Como se fosse uma anestesia. A gente vai vivendo, vai tocando a vida, né? Não sabe muito bem o que é que está pegando, o que é que não está pegando, mas aquela sensação meio de um fardo, de um cansaço, de um esquecimento. Às vezes, de um esquecimento que vem junto com um certo atrabalhamento corporal, de às vezes bater nas coisas, tropeçar, se desequilibrar, porque é isso, é como se nosso corpo, a nossa memória tivesse meio afetada por todas essas questões. Aquela música que o Arnaldo Antunes gravou, né? Socorro, já não estou sentindo nada, nem vontade de rir, de chorar. É como se eu vivesse um estado meio de anestesia mesmo. Então, uma das questões que nos interessa na presença da Gestalt, e até por isso dá um sentido um pouco mais, vou botar a palavra pragmática aí entre aspas, no sentido de objetivar e encaminhar o processo, é observar, ao longo desse processo terapêutico, que é relativamente curto, um ano e pouco, né? Quais são as questões que nos afetam hoje? Claro que são questões que muitas vezes dizem respeito ao meu histórico de vida, que elas estão atualizadas. Mas como é que elas se apresentam hoje? Porque a Gestalt, ao enfatizar o momento presente, não é que ela descarte o passado, mas ela só não vai se preocupar em fazer um trabalho de rememorização ou mergulho nesse passado, como a psicanálise faz, mas entender que esse passado ele está atualizado em forma de fragmentos. Como é que está a minha relação com o futuro? Porque também na leitura da Gestalt, um dos mecanismos que disparam a ansiedade é essa tentativa de antecipar o daqui a pouco para o agora. Eu vou encontrar uma pessoa que eu estou afim dela, por exemplo, já fico pensando que roupa eu vou usar, para onde eu vou levar, o que eu vou falar. Isso vai desencadear. Claro que muitas vezes a gente cria alguma dessas expectativas, mas a relação com essas expectativas muda muito, modula muito, né? Aliás, é uma coisa que a Gestalt fala muito, né? Tem uma, vocês botarem ali depois no buscador a oração da Gestalt, é oração, mas não tem nenhum sentido religioso, tá? Mas o Pius vai falar, né, alguma coisa do tipo: não estou no mundo para atender suas expectativas, você não está no mundo para atender as minhas expectativas. Se nos encontrarmos vai ser lindo, senão não há nada o que fazer. Não é uma questão de indiferença ao outro, mas de não operar a partir de uma expectativa sobre o outro ou para o outro. Então, essa tentativa, né, como eu disse, de trazer um sentido um pouco mais prático para o processo,
é a gente, aos poucos, ir colocando pingos nos is. Quais são as questões que me afetam hoje? Fazer uma espécie de varredura existencial e perceber, né? Eu tenho gestalts no campo financeiro, no campo profissional, no campo afetivo, da sexualidade, no campo espiritual, no campo político. Onde é que pega mais essas e outras áreas? Como eu falei no encontro passado, a emergência, por exemplo, do bolsonarismo, para algumas pessoas, criou uma gestalt. O que é que eu vou fazer agora? Vou sair do país? Se eu posso, não posso? Né? Vou sucumbir? Mas é uma situação que emerge e que nos exige uma resposta. A Gestalt, eu diria simplisticamente que todo problema é uma Gestalt, mas nem toda Gestalt é um problema. Todos os probleminhas ligados, sei lá, à conclusão de um curso, de um mestrado, de um doutorado, uma treta com um amigo ou com amiga, né? Às vezes são probleminhas da vida. Eu não sei se vocês já perceberam, mas como às vezes encaminhar certos problemas desses, os problemas burocráticos, então, dá aquela sensação de alívio corporal, né? Parece que a gente respira mais leve. Ufa! E não é nada etéreo nem abstrato. É absolutamente algo orgânico, físico, né? Porque é uma energia que deixou de ser desperdiçada que volta a ser disponível para a vida. Mas quando eu disse que todo problema é uma gestalt, nem toda gestalt é um problema, né? É por isso, porque às vezes eu posso ter uma gestalt, por exemplo, seja, sei lá, viajar pelo mundo. Isso não precisa ser um problema para mim. É uma demanda. Vai virar um problema se isso virar uma fritação. Eu não consigo ou encaminhar ou desencanar. Porque fechar uma gestalt não é efetivamente resolver aquilo como eu queria. Fechar uma gestalt que eu tenho de estar apaixonado por alguém não é conquistar essa pessoa e viver esse amor, porque isso depende dela também, né? Não é só uma questão do meu querer, mas tentar lutar, explicitar isso, tentar conquistar essa pessoa já é um movimento em direção a encaminhar essa gestalt. Outra coisa é eu ficar naquele sentimento platônico, esperando que um dia, como essa coisa da esperança, como uma paixão triste, né, possa um dia fazer emergir aquela paixão. Mas se aquela pessoa não quer, depois de eu tentar, às vezes fechar essa gestalt significa deslocar isso, modificar isso, partir para outra, virar a página, né? O Nietzsche falava muito disso, da faculdade do esquecimento, virar a página. Eu acho que um dos grandes temas em terapia é isso, é a gente conseguir esquecer coisas passadas. E esquecimento aqui não é apagamento da memória, não é deixar de lembrar, é não se deixar afetar tanto por aquilo. É fazer com que a gente não consiga, por exemplo, estar no ambiente público, como uma festa, uma exposição, ao ver uma ex ou um ex ficar tão afetado pela presença daquela pessoa. Se fica afetado, é porque aquela gestalt ainda está viva, né? Se eu olho uma foto de uma pessoa que morreu, um pai, uma mãe, um irmão, seja quem for, e não consigo conter as lágrimas, mesmo que passe alguns meses, alguns anos, aquela gestalt ainda está viva. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou que é bom, mas que às vezes gera sofrimento. Então, para ir adiante, né, como eu estava dizendo, nos interessa, no primeiro momento, entender esse conceito, como é que a gente pode perceber essas gestaltes, criar essas dobras sobre nós mesmos, produzir esse contato consigo. No caso do processo terapêutico da soma, esse contato vai se dando, inclusive, para esse plano da corporeidade. É um ótimo mote também para se escutar, se perceber, além do só pensar, né? Às vezes, o contato com a natureza, né? O tempo da reflexão. A gente vive uma cultura de muito entretenimento, de muita alienação de si, né? Não só as redes sociais, né? Esse tempo que não passa nunca do timeline do Facebook ou do Instagram, é um tempo que não acaba, é aquele dedinho correndo para o tempo inteiro, e aquilo ali é um acúmulo de nada, muitas vezes. É jogar papo fora, como se diz, né? Aqui no Rio, por exemplo, a travessia da Baía de Guanabara, entre Rio e Niterói, é um passeio muito bonito, né? Nas barcas. Mas você entra numa barca daquela, tem um monte de TV. As pessoas aí estão ali meio vidradas na televisão, poder estar contemplando a paisagem. Então, algumas contemplam, mas é isso.
há muito chamamento para essa desconexão de si. E uma das questões que a Gestalt vai trazer é isso. Ao se afastar do aqui e agora, ao se afastar do presente, muitas vezes a gente perde essa capacidade de... E não é uma capacidade que eu estou dizendo no sentido de ficar nessa pilha mental. O que está acontecendo é algo sensitivo, é sensorial, né? É algo também que faz parte de um conceito muito também trabalhado na Gestalt, que é o awareness, né? Essa palavrinha que eu nunca sei pronunciar direito, mas é um estado de percepção de si mesmo. Eles falam até da palavra conscientização. Não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, uma conscientização de si, porque parece que a consciência diz respeito também a uma força, né, que emerge do pensamento. Mas é um estado de percepção sensitivo, sensorial, né? É quase como um estar alerta. É difícil, às vezes, estar em awareness o tempo inteiro, as 24 horas do dia. Mas se a gente consegue acessar esse estado de percepção, né, de si, a interlocução no processo terapêutico é um pouco isso. É a possibilidade da pessoa que está fazendo uma terapia ver o que eu não estou conseguindo ver. Não porque tem uma bola mágica ou porque seja uma pessoa dotada de um dom especial. Não é nada disso. Qualquer um pode ser um pouco terapeuta um do outro, à medida que essa pessoa apenas está no lugar de observar e escutar esse outro. Porque eu gosto também de uma frase do Pius, ele dizia isso também, a neurose nos tira a capacidade de perceber o óbvio. Por estar mergulhado na situação, às vezes a situação tão óbvia a gente não consegue entender. E às vezes quem está ali fora consegue enxergar justamente porque está um pouco mais afastada. Então, o momento reflexivo é o momento da gente não é sair do nosso corpo, não tem nada disso, né? Mas é criar um pouco essa distância sobre a questão, abrir o campo perceptivo para, a partir disso, ter uma visão um pouco mais abrangente, né? Do que essas situações surgem e das possibilidades que a gente tem de formular saídas. Porque eu acho que também uma das grandes questões é isso, é quando a gente está diante de uma situação de impasse. O que fazer? O impasse é terrível, né? Aquela situação assim, você é um não lugar, né? É ficar ali meio tô, mas não tô, quero, mas não quero, e muitas vezes a gente leva esses impasses, né, meio na barriga, né, empurrando com a barriga pela dificuldade de tomar uma decisão, e o próprio tempo às vezes resolve. Às vezes resolve satisfatoriamente, às vezes resolve com o que dá, né? Então tem uma questão também que é a ousadia em formular uma resposta, né, que diz respeito, às vezes, ao medo de fazer uma escolha não assertiva, se arrepender, ou a não querer abrir mão de alguma coisa. Tinha um filme que eu vi alguns anos atrás com Tom Waits, aquele músico genial, né? Chamava Doll by Law, que era isso. Eram dois encarcerados que estavam presos e fugiam, conseguiam fugir presos, os dois, né? Fugir da cadeia, saem e passam por uma série de dificuldades, chega um ponto que eles têm uma bifurcação, literalmente, no caminho deles, né? E um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, gera aquele impasse, eles se separam. E, às vezes, a vida é isso, né? São as escolhas de Sofia, né? Que é um outro filme também genial, né? Sofia era uma mãe que estava com 2 filhos, os soldados nazistas falavam, olha, escolhe um para morrer, senão vai morrer os 2. São escolhas terríveis da vida, mas que a vida, às vezes, nos traz isso, né? Às vezes é preciso saber matar algo para fazer viver um outro algo. Então, as coisas não precisam ser tão dramáticas assim, mas nessas formulações para a saída dos impasses, tem algo que a Gestalt também traz muito sobre a noção de criação ou de criatividade, não como uma noção aí, né, ligada às artes, ou ao teatro, à música, mas criatividade no ato de viver, né? Também eu acredito que aí tem um recorte ético-político, com algo que a gente vai falar mais adiante, sobre aquela noção de estética da existência, da elaboração de si como obra de arte, como invenção de si. E, às vezes, formular essa saída significa criar. E, às vezes, criar também é jogar alguma coisa fora, é destruir algo para fazer surgir novo. Tem um processo de risco, de enfrentamento, de ousadia, como eu estava dizendo, que desemboca, já me encaminhando para terminar,
um outro conceito da Gestalt, que eles vão falar muito da noção de maturidade. E a maturidade, para a Gestalt, não está atrelada à noção do cronos, desse tempo histórico que nos rege, né? A hora de acordar, a hora do curso, a hora do almoço, a hora de dormir. Nossa vida é muito regida por um tempo cronológico, né? Mas a noção talvez esteja até ligada a um outro conceito de tempo, né? Que é o kairos, que é o tempo do acontecimento, né? Que é aquele tempo onde eu consigo formular essas saídas, e quanto mais eu consigo formular essas saídas, mais eu adquiro uma autonomia emocional, portanto, uma maturidade. Tem pessoas que têm um cronos aí de 60 anos e emocionalmente ainda estão muito imaturas. Tem pessoas de 20 e 25 que estão muito mais maduras nesse sentido, nessa possibilidade de tornar sua vida ou ser responsável mais por sua vida, que também não tem um sentido moral aí. Responsabilidade pensada enquanto essa capacidade de dar respostas para diferentes situações da vida. Então, essa responsabilidade de si estaria ligada a essa noção de maturidade. Bom, eu costumo falar, né, eu costumo pensar e dizer, uso muito essa ideia, né, que um processo como a Soma, mais do que produzir essa noção de uma cura, de uma eliminação dos conflitos, se encarrega muito mais de oferecer e trazer, a partir de experimentações, uma noção de instrumentos ou de uma caixa de ferramentas. Como cada um vai manejar essas ferramentas, é um processo também muito pessoal. Eu entendo, acredito que esse manejo, né, de pensar a vida a partir dessa ideia de uma organização vital, o que é mais ou menos prioritário dentro dessas várias gestaltes que surgem, o que às vezes é muito importante, mas eu não consigo dar conta e vou ter que esperar um pouquinho. O que é menos importante, mas eu vou priorizar, eu vou ali. Acho que faz parte dessa noção, dessa organização vital. Porque às vezes tem situações que são complicadas mesmo, que exigem um tempo, e às vezes a gente tem que aprender a coexistir com elas, né? E às vezes gestaltes que podem não se fechar nunca, né? Uma pessoa pode ter uma gestalt que aquilo produza realmente incômodo, que é como viver num país como o Brasil, onde haja justiça social. Como é que vai fechar essa gestalt? No seu tempo histórico de vida. Você pode lutar, né, militar, atuar em sindicatos, ou em quem acredita na política representativa em partidos, ou na educação, uma série de ações, mas talvez isso não se feche, né? A crença na vida após a morte, na existência de Deus, né, são gestaltes que às vezes não se fecham. E tem outras gestaltes que podem até se fechar, mas às vezes ela não dá para a gente fechar naquele curto espaço de tempo que a gente gostaria. E como também conviver com isso sem que aquilo tome conta da nossa vida. Não sei se vocês já viram uma experiência que está trabalhando, vem um conflito amoroso e a vida fica toda devastada. A pessoa não consegue comer, não consegue dormir, não consegue trabalhar. É porque teve uma gestalt que passou a contaminar toda a sua vida. E às vezes não dá, a vida tem que correr, né? Porque senão vai abrindo, inclusive, outras gestaltes. Perde o emprego, né? Tem uma doença aí por não conseguir se alimentar bem, e a vida vai entrando num campo bem complicado. Então, acho que é isso, né? Assim, resumidamente, a Gestalt, como eu disse, vai surgindo no primeiro momento nesse sentido dessa varredura de vida, de buscar localizar essas questões. Depois existem alguns outros exercícios ao longo do processo que vão tentando localizar e tentar trabalhar a partir de táticas e estratégias de como encaminhar essas situações. Mas, como eu falei, ao fim do processo terapêutico, muitas pessoas falam da Gestalt, né, como dos ganhos, o entendimento sobre as Gestalts, ou como lidar com a vida a partir da Gestalt, como um ganho muito interessante para o processo. Eu queria falar rapidamente também, porque eu acho que o tempo já está meio se esgotando, o nosso Cronos, da capoeira Angola, né? A capoeira é um recurso terapêutico acoplado ao processo. Essa história, se a gente pensar em mais historicamente, ela remete a um próprio encontro ali que o Roberto teve em 67 com o mestre Pastinha,
Mestre Pastinha é uma figura assim importantíssima na história da capoeira Angola, né? Cantada inclusive pelo Caetano, né? Pastinha já foi à África mostrar a capoeira para o Brasil. De fato, ele foi, na década de 60, né? Mostrar a capoeira, porque há essa discussão, o quanto a capoeira é brasileira, é afrodescendente, é africana, e, de fato, não existe nenhuma prática idêntica à capoeira em nenhum lugar do mundo. O que faz pensar, ou parecer ser, porque os registros históricos também são muito precários, que é um fenômeno afrodescendente, mas com as características também de um regime escravista, né? Como forma de reação ao intolerável da escravidão. E nessa entrevista para a revista Realidade, chamado É Luta, é Dança, é Capoeira, eu posso mandar para vocês depois essa matéria, o Roberto tem um contato ali com o Pastinha, vai fazer um perfil, né, dessa figura para essa revista, que era uma revista muito conhecida aqui no Brasil, né, de grandes reportagens. E ali ele se encanta com essa figura. Roberto estava fora da psicologia, na década de 60, né, como eu falei, estava entre o teatro, o jornalismo, a literatura. Ele retoma, né, com encontros com Reich, o trabalho no início da década de 70. Em 76, que ele começa a nomear o trabalho como soma. Nesse período entra um capoeirista para fazer um grupo em São Paulo chamado Almir das Areias, que é autor daquele livrinho O que é Capoeira, naquela coleção Primeiros Passos. Está vivo esse capoeirista até hoje. Ele chama hoje Almir das Areias, ele mudou o nome. Não, Anand das Areias, o nome que ele adota atualmente. Mas, enfim, essa história fica parada. O Roberto tem um infarto na época. Vai voltar justamente no período que eu entro na Soma, ali, finais de 80, começo da Soma, vem toda essa discussão. O que é motivo, inclusive, para uma grande crise na época com um coletivo que existia chamado Experimental, o período que mais somaterapeutas existiram simultaneamente no Brasil. Não eram tantos, eram umas 6, 8 pessoas. E a insistência do Roberto em propor a capoeira como trabalho corporal em paralelo foi motivo para um grande racha. Vários terapeutas, o Roberto se afastou de praticamente todo mundo, quase que ficou só eu praticamente nesse período, foi quando a gente foi retomando e formando novas pessoas depois disso. Essa história está melhor contada na autobiografia dele, o Ame de Vexame, no Eu é um Outro, é o nome dessa autobiografia, e tem um livrinho também chamado Tesudos de Todo Mundo Univos, fazendo uma brincadeira em cima do Manifesto Comunista, né? Mas, enfim, a entrada propriamente na capoeira ela vai se dar aí início da década de 90. Nesse período a gente buscava, eu era muito novo, como eu falei na sessão passada, né? Mas comecei essa pesquisa meio junto nessa época, e se buscava um trabalho terapêutico, um trabalho corporal que pudesse ser realizado em paralelo às sessões. Porque se as sessões, ou quase todas elas, visam produzir essa mobilização corporal, a gente acreditava que, ao final do processo, alguns desses ganhos poderiam ir se perdendo. E a gente queria algum trabalho que a pessoa pudesse fazer durante e após. Então, fomos aí buscar o Tai Chi Chuan, a yoga, dança afro, e terminamos ficando na capoeira, né? Por alguns motivos, né? Por pensar que a capoeira Angola, não sei se vocês sabem, mas existe no universo da capoeira algumas divisões. Até então só existia a capoeira, essa questão da historicidade, como disse, é bastante controversa, se é um fenômeno rural, se é um fenômeno urbano, se ela surge ali no século XVI, se ela surge no século XIX, mas o que se faz crer é que, como eu disse, era um processo afrodescendente, nomeado capoeira, que é uma palavra que tem diferentes designações, desde mato baixo a sacos onde se carregava galinhas e por aí vai, mas o termo era capoeira, uma prática bastante criminalizada no Brasil, fez parte do Código Penal, né, até a década de 30. Então, se a polícia visse algum praticante de capoeira nas ruas, porque não existia esse ambiente físico, né, como academias, em uma indumentária própria, com essa figura de um mestre-discípulo, a coisa era muito mais informal. Se aprendia pela oitiva, acho isso muito bonito, né? Se aprendia pela observação.
mas até a década de 30, se alguém fosse visto praticando a capoeiragem, como se dizia, era preso, né? Então, é uma prática muito marginalizada, mas com o nome de capoeira. Ali entre 30 e 35, um mestre baiano chamado Mestre Bimba passa a adotar golpes de outras lutas e desenvolve o que ele chama de luta regional baiana, que mais à frente vai se chamar de capoeira regional. E o Bimba era um cara muito sagaz, um cara muito articulado, conseguiu levar, conseguiu uma audiência com o governador da Bahia na altura. Esse governador autorizou ele a fazer a primeira academia de capoeira no Brasil e conseguiu uma audiência com o Getúlio Vargas pouco tempo depois. E o Getúlio Vargas retirou do Código Penal a prática da capoeira como crime. Ao estilo populista e ditatorial típico do seu Getúlio, né? Não se diga de passagem, era um ditador e nacionalista, que flertava com o nazismo, ele retira, então, a capoeira do Código Penal e elege a capoeira como esporte nacional. Então, a capoeira passa a entrar num campo aí muito mais ligado a essa interface de uma destreza corporal, de uma luta, né, de uma prática que, inclusive, vai começando a entrar no campo mais aburguesado, que era uma prática também muito marginalizada e até embranquecida mesmo. E o mestre Pastinha, na época, junto com outros, não foi o único, para preservar alguns elementos dessa capoeira mais ritualística, ele passa a adotar essa designação Angola, como contraponto à regional. Então, na verdade, a capoeira Angola é uma capoeira também chamada capoeira mãe, ou capoeira raiz. O Pastinha também vai criar sua escola, também vai criar seus rituais, né? Inclusive vai adotar as cores preto e amarelo, calça preta e camisa amarela como indumentária, sapato, capoeira Angola não se joga descalço, e, curiosamente, essa roupa preta e amarela ele passa a adotar porque eram as cores do time de futebol que ele torcia na Bahia, o Ipiranga. São curiosidades históricas, né? Hoje em dia, se você vê uma pessoa numa roda de capoeira com as pessoas de calça preta e amarela, aquilo é uma cor muito característica da capoeira Angola, apesar de outros grupos não adotarem necessariamente essas cores. Mas quase sempre se joga calçado na capoeira Angola, por uma série de questões que a gente pode conversar aqui. Enfim, estou dando essa volta toda para dizer que, ao mesmo tempo que o Roberto vai fazer essa matéria com Pastinha, ele também conhece o Bimba, mas quando a gente retoma o trabalho aí buscando essa prática corporal, a gente sustenta a escolha de fazer para essa capoeira Angola, com a capoeira mais lenta, mais rasteira, usa muito mais as partes inferiores do corpo, tem uma coisa de um diálogo corporal muito maior, em detrimento da capoeira regional, que ela é mais esguia, mais em pé, aquela capoeira mais rápida, de salto, mais competitiva também. E o que a gente queria, assim, sinteticamente, era um trabalho corporal que pudesse auxiliar na mobilização da capoeira, das couraças. E, de fato, a capoeira tem uma prática que mobiliza muito o corpo, né? Claro que depois, entrando no universo da capoeira, a gente viu que ela é muito mais do que isso. É uma filosofia de vida, é um espaço coletivo, um espaço de pertencimento, um espaço muito amplo. Tem um outro aspecto que nos interessa também dessa relação com a capoeira, que é toda a questão ligada à sua historicidade, como eu estava dizendo, né? Se ela é um fenômeno afrodescendente, parece também ser a reação diante da opressão, um fator fundamental para a sua emergência. Então, como é transformar o corpo em arma de luta? Como é que é esse lugar, né, dessa insurgência? E o que nos interessa também pensar isso, né? Vamos falar um pouco, talvez no debate a gente entre um pouco mais nesse assunto, mas se há temas ligados aos exercícios que não se repetem, alguns temas se repetem, um dos que mais surgem ao longo do processo da soma é a importância que nós entendemos para o uso da agressividade no ato de viver. E diferenciando a agressividade da violência. A agressividade no sentido de afirmar, de colocar o sim, de colocar o não, de fechar uma gestalt, de colocar uma energia para ele. Ninguém precisa ser bruto,
Ninguém precisa ser grosseiro ou grosseiro para ser agressivo. Pelo contrário, basta ser afirmativo. O que a gente acha, não o que a gente acha, mas o que nós entendemos que o que gera a grosseria, a estupidez, a violência, é o acúmulo constante sobre essa agressividade que ela é retida e uma hora emerge, né? Como a gente diz, fulano e tal perdeu a cabeça, né? Porque geralmente a agressividade é um ato de compulsão, um ato violento. Então a capoeira nos ajuda também a fazer um retrato de como está o uso da nossa agressividade. Como uma pessoa entra numa roda, né? Se ela entra muito agressiva, no sentido de ficar partindo para cima, se ela entra muito defensiva, com muito medo, se ela consegue estabelecer esse diálogo de perguntas e respostas. Há uma coisa que os mestres e as mestras, cada vez mais presentes na capoeira, têm falado, né? Que é a roda da capoeira é a roda da vida. Então, há um campo muito rico, muito bonito também na prática da capoeira, que a gente sugere que as pessoas façam, né? Sugere que participe de grupos, onde tenha, de preferência, da capoeira Angola, e possa, na relação com os grupos, nos processos de aprendizagem, né? E caso queira, caso tenha disponibilidade, entrar nesse campo, né? Objetivamente, a capoeira entra em algumas sessões da soma ao longo desse período de 15 encontros, mais ou menos, 15 meses, mais ou menos. Ela entra aí umas 6 a 8 vezes, então não é uma formação de capoeirista, não daria nem tempo, mas é pegar alguns recortes possíveis que a capoeira tem, a musicalidade, a coisa do lúdico, a coisa da comunicação, do equilíbrio, do risco, essas várias facetas, para também dela extrair alguns elementos que possam nos auxiliar na compreensão da gente mesmo. Ao ensinamento, à prática, à entrada no universo da capoeiragem, a gente recomenda, né, sugere que quem queira possa procurar os grupos que estão disponíveis e aí sim desenvolver, né? Existe uma série de grupos, alguns grupos às vezes mais fechados, outros mais abertos. Nesse início ali da relação da capoeira com a soma nem sempre foi fácil, porque também tinha essa discussão, né? O que é que esse pessoal da soma quer fazer com a capoeira, né? Ou essa relação às vezes em alguns momentos também autoritárias de alguns grupos, às vezes também machistas, que são discussões que estão sendo revistas, mas também com toda uma sabedoria aí, né, dessa diáspora africana, que também é um universo, como eu disse, bastante rico, bastante interessante, né? Entrar no campo da musicalidade, entrar no campo dos rituais, dos cantos, é uma sabedoria que a gente tem muito respeito e entende que ela tem um potencial terapêutico interessante, né, para quem a pratica. Mas, de novo, não é que a pessoa vai fazer capoeira, a vida está pronta, não é isso, né? Eu brinco, às vezes, tem muito capoeirista e capoeirista neurótico também, né? Mas é um instrumento para a vida. E o que nos interessa é isso, é pensar nessas duas chaves prioritariamente. Na chave de uma mobilização energética corporal, né? E dessa chave de pensar essa ética guerreira, né? Que não é uma ética guerreira no sentido de aniquilar ou destruir o outro, mas de forjar suas práticas de liberdade. Bom, eu ficaria por aqui então por hoje, para a gente também ter um tempo para conversar e vocês trazerem suas inquietações, incômodos e a gente papear um pouquinho.